Shalom, shalom, queridos casos do profeta, espero que vocês estejam bem. Estou eu aqui no aeroporto, amém? Já aqui em Recife. Eu vim de uma conferência de avivamento e unção, qual nós fomos ministrar na Bahia. Então, fomos ministrar 5 dias lá, e um mover de Deus muito grande, o poder de Deus, muita unção, muita glória de Deus, a nuvem de glória está passando para vocês aí da casa do profeta, o que aconteceu lá. Estou de máscara, quando estamos no aeroporto, precisamos estar de máscara. Mas, queridos, eu quero falar com vocês a respeito de algumas coisas, né, e que o Senhor tem desenvolvido nesse tempo, tem nos ensinado nesse tempo. O Espírito Santo tem nos ensinado nesse tempo de caminhada sobre algumas chaves que talvez eu já venho falando há muito tempo, mas muitas vezes a gente não prestamos atenção. E nesse ambiente espiritual nós precisamos prestar atenção em tudo que é falado, tudo que é ensinado. Então, queridos, não tem outro caminho para você viver debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Não tem outro caminho. Não tem outro destino para que você viva debaixo da nuvem de glória, para que você viva, né, carregado do poder de Deus, para que possa ministrar a outros e você também desfrutar de grandes coisas com a unção permanente, porque a dificuldade de grandes ministros hoje é de ter a unção momentânea, né, uma unção na hora que está ministrando, e sabemos que Deus, Ele não é momentâneo, Deus está dentro de nós. Nós somos tabernáculo de Deus, morada do Espírito Santo. Então, queridos, nós temos que entender de uma vez por todas, nós somos seres espirituais, dentro de um corpo, de um transporte da glória de Deus, para cumprir o propósito do reino aqui na terra. Então, queridos, eu queria falar para vocês, não existe outro caminho. O caminho da unção, para que você venha crescer espiritualmente, ter a porção qual o Senhor deseja para a tua vida, ter o nível, né, no teu espírito de glória e de poder, é só um caminho. Qual é esse caminho? É o caminho do deserto, amém? É o caminho da tentação, é o caminho da provação, é o caminho de jejum, de sacrifício. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, nós estamos com um corpo terrestre, e esse corpo precisa todos os dias ser massacrado, esmurrado, como Paulo disse, eu massacro, eu esmurro meu corpo, amém? Para que Cristo seja verdadeiramente gerado em minha vida. Nós temos que carregar a nossa cruz. Então, todos os homens de Deus passaram por esse processo. Até o próprio Filho Jesus passou por esse processo de quê? De passar por deserto, passar por tentação, passar por jejum, amém? Carregou a cruz, aleluia, e passou por vários momentos de pressão espiritual. Então, queridos, esse é o caminho para que a glória de Deus aumente, para que o poder aumente, para que a unção aumente. Pastor, eu não quero viver em deserto. Existe deserto que você entra por conta de desobediência, mas existe o deserto que é o Espírito Santo que leva você como levou Jesus. Então esse deserto é o deserto te habilitar. Existe tentação, como Jesus teve a tentação sobre ele do diabo, mas ele rompeu. Então, queridos, tentação, deserto, jejum, passou 40 dias jejuando. Veja que o próprio Filho viveu isso. Ele veio em carne, o Espírito do Filho
habitou dentro de um corpo terrestre e teve que passar por esse processo de batismo nas águas, passou pelo processo de jejum, de pressão, de tentação e de deserto e cruz, para que ele pudesse, em Lucas 4,18, falar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? A gente vê grandes homens de Deus que passaram por esses processos. João Batista viveu no deserto. Moisés subiu 40 dias, 50 noites. Né? Grandes homens de Deus passaram por processo de pressão, de deserto. E para que a glória de Deus se manifestasse, se apegasse no seu corpo, nos seus ossos. Amém? A gente vê a história de Elias, foi para o Queribo, depois Serepta, e aí foi crescendo de nível, mediante a um nível de dependência, de pressão. A gente vê Saulo, passou 3 dias ali de jejum, cego, depois foi para o deserto da Ásia para ser treinado pelo próprio Jesus, como ele fala. Queridos, a gente vê esse caminho que tem vertentes, amém? É o caminho do negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Um caminho que muitas vezes a gente não quer trilhar, não estamos dispostos a fazer jejum, não estamos dispostos a passar por desertos, não estamos dispostos a passar por tentações, né, por pressões. Mas esse é a prova, a unção põe a prova. Quando você é aprovado, o seu nível aumenta de glória. Quando você é aprovado, o seu nível de poder aumenta. O seu espírito agora recebe, né, uma descarga genética que muda e cresce e fortalece o seu espírito. A gente pode ver também, para que essa unção se apegue, nós precisamos caminhar com pessoas que carregam uma unção, né, uma unção maior do que a nossa. Uma unção maior do que a nossa. Primeiro, você precisa caminhar com pessoas, essa é a unção que pega por associação. Uma pessoa que tem a unção maior que você caminhando com ele, aquela unção, se você desejar de todo o seu coração, poderá se apegar até você. Poderá se apegar até você. Se você servir a um profeta, ao qual tenha uma unção maior do que a sua unção de alto nível, você também poderá receber a unção por serviço, por servi-lo. E se você também honrar o profeta, a honra destrava, né, ambientes de glória. Então, queridos, muitos homens de Deus não só caminharam, mas honraram, mas viveram, mas serviu, né, grandes homens de Deus, não só biblicamente, mas durante nossa história. Nós temos visto grandes homens de Deus, onde pessoas serviu, pessoas honrou, pessoas caminhou junto. Então, queridos, para poder a unção de Deus crescer em nossa vida, para que a glória de Deus se manifeste, o nível de glória, nível de poder, de autoridade, de patentes, da capa de Deus sobre nós, para que o nosso espírito destrave em um nível maior, nós precisamos pegar essas chaves, honrar os profetas, a qual Deus já entregou níveis maiores, poder andar e caminhar com eles, aprender com eles e também servi-los, lavar os seus pés, estar ali com eles. Lavar os seus pés, quando eu digo, é servir, estar com eles, aprender, porque quando vocês estão ali com eles, só o fato de a gente estar perto de homens de Deus que carrega algo maior, só o fato da gente estar junto deles, o nosso espírito começa a receber a liberação do ambiente de glória que ele vive, o corpo de glória que ele vive. Então, existe corpo de glória e existe corpo terrestre. Paulo fala isso. Existe corpo terrestre e corpo celeste. Queridos, pegue essas chaves e tenta vivê-las. Creia naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Existem os padrões de Deus e esses são os padrões.
Não existe crescimento de unção, de poder e de nível de glória sem deserto, sem pressão, sem tentação e sem cruz, sem jejum. Não existe. Não venha isso. E mais que uma pessoa imparta sobre você a unção que ele carrega, você tem um espírito e ele tem um espírito. Então ele já foi desenvolvido no espírito dele, já foi trabalhado, ele já suportou muitas coisas. E quando ele imparte para você, o seu espírito não tem aquele nível de carga. E agora é como se fosse uma aceleração dentro de você muito grande, a ponto muitas vezes de você não suportar. Por quê? Porque você precisa permitir com que essa unção se apegue a você. Imagine uma pessoa que ora 8 horas por dia, 4 horas por dia, e você ora 1 hora só por dia. Você só ora 40 minutos, meia hora, 10 minutos. E uma pessoa que ora agora 8 horas por dia, 4 horas por dia, e transfere agora a unção que ele carrega, o nível que ele carrega sobre o seu espírito. E aí? E aí, o que é que vai acontecer dentro de você? Aquela mesma unção vai te cobrar, vai te consumir. E se você não obedecer a unção que está te cobrando, você vai perdê-la. Ela não vai repousar sobre você. Ela não vai se apegar a seus ossos, não se apega às suas juntas e medulas, não se apega ao seu corpo, nem ao seu espírito, nem à sua alma. Então, queridos, entenda de uma vez por todas que existe a transferência de unção, mas existe também a cobrança da unção que foi transferida. Então, antes de você receber uma unção de alguém, peça ao Espírito Santo a graça suficiente, sabedoria, para que você possa desenvolver essa unção que você receber. Não é só pedir, não é só querer, não é só desejar. Você está disposto a pagar o preço que a pessoa paga, a orar como a pessoa ora, a viver como ela vive. Então, queridos, quando você for pedir a unção de alguém, pense bem. Pense bem. Se você quer viver nos altos níveis da unção de Deus, se você quer viver nos altos níveis de glória, de poder, de autoridade, você também tem que submeter a unção que põe à prova e a unção que cobra. Ela cobra. Cada um tem um nível de cobrança. Então, quanto mais unção, mais a cobrança é maior, mais a prova é maior, mas também mais o nível de glória é maior, mais o poder é maior, mais a autoridade é maior, mais o nível de anjos que carrega e caminha com você será maior. Então, pense bem. Veja essas chaves que eu falei para vocês e não tem outro caminho. O caminho é esse. As chaves são essas. Pega aí no teu espírito, em nome de Jesus, e cai para dentro. Vamos embora, vamos gerar. Gera, em nome de Jesus, um novo tempo de um nazireu, da voz profética, de homens e mulheres de Deus, que chega de viver em pequenos níveis. Chega, vamos viver o alto nível da unção de Deus, vamos viver aquilo que Deus quer. Vamos romper em nome de Jesus. Shalom, Casa de Profetas. Libera essa aula aí com muito carinho. O cenário aqui é propício, porque nós viemos de um ambiente de glória, onde não foi o meu mérito de ir e ministrar e liberar tanta liberação de Deus. Milagres, curas, proezas, enchimento do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, eletricidade, fogo, nuvem de glória, peso de glória. Não foi eu, mas foi a própria unção do Espírito Santo que me levou, foi o próprio Espírito. Por quê? Porque eu mereço? Não. Porque eu entendi, se eu quero, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que verdadeiramente me submeter àquilo que Ele pede, não o que eu quero. Em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe, queridos.